Bonjour, je suis le pirate Barbarala e hoje eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Se você diz que a lei foi abolida no Novo Testamento, eu te digo uma coisa muito importante. Segundo a Bíblia, você vai queimar no fogo do inferno. Sim, você vai queimar. Por quê? Além de você ensinar algo que não está nas Escrituras, dizendo que Cristo aboliu a lei, né, isso não está nas Escrituras, você vai estar contradizendo o que o próprio Jesus disse acerca do juízo final. Então, se você é pastor, se você é líder de igreja, se você é qualquer coisa, você não precisa ter os dois olhos, você não precisa ter os dois olhos para, para compreender exatamente o que Deus diz sobre isso, né? O que próprio Jesus disse sobre isso, né? Então, vamos lá. Se inscreva no canal aqui no canal do Pirata, do Capitão Pirata. Eu sou Barbarala e seja muito bem-vindo, ok? Então, página inicial você encontra um curso de teologia. Meu telefone se encontra no meu Instagram, Adolfo Clair. Na descrição que você encontra uma chave Pix, caso queira fazer alguma doação. E vamos lá que eu vou estar explicando isso para vocês, beleza? Que a gente precisa continuar fazendo nosso trabalho de pirataria. E o primeiro ponto que eu quero colocar é que muita gente fala assim, não, porque a lei foi abolida, porque Jesus aboliu a lei. Tá, se você abrir Mateus 5,17, ele fala, é mais fácil passar um J, cair um I ou um J da lei, do que, é mais fácil sair a terra passada do que cair um I ou um J da lei. Então só esse texto já refuta a teoria de quem diz que Jesus aboliu a lei, porque ele mesmo disse que não veio abolir a lei. Ele não veio. Ah, mas ele veio cumprir. E desde quando cumprir significa abolir? Cumprir não significa abolir. Cumprir significa, por exemplo, você está com um carro, você para no sinal vermelho e atravessa no verde. Isso é cumprir. Só porque você cumpriu ou Jesus cumpriu quer dizer que você pode passar no sinal vermelho agora? Entende? Cumprir a lei é você obedecer o que ela diz. Então, quando Jesus falou assim, eu vim cumprir, não é no sentido de abolir a lei, mas sim no sentido de cumprir a lei. Simplesmente isso. E ele mesmo fala que aquele que não ensina a lei será chamado de menor no reino dos céus. Mas eu ainda vou dizer algo pior. Se a gente for para o que o próprio Jesus disse, a lei vai ser o padrão de justiça. E por que eu digo isso? Quando a gente vai lá para Mateus, a gente vai para Mateus. Deixa eu só diminuir um pouquinho minha tela aqui. Quando a gente vai para Mateus, capítulo 7, versículo 21, deixa eu aumentar a tela aqui. Vamos aumentar a tela. Aqui. Mateus 7, 21, ó. Vamos ler o texto em português aqui, que só tem uma palavra que eu quero que você leia em grego. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não é verdade que em teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios e no teu nome fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, né? Então lhes vos dizer com a mesma clareza, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que esse texto está dizendo? Que tem muita gente que está na igreja hoje que diz o quê? Ó, muitos me dirão daquele dia, mas Senhor, Senhor, não é verdade que em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres? Então vou lhes dizer com a mesma clareza, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja que esse texto aqui, ele não está falando para ímpio, ele não está falando para gente de fora, ele está falando para gente que era de dentro da igreja, que curava, que profetizava, que fazia sinal e maravilha, que fazia um monte de coisa. Mas Jesus ele vai dizer uma coisa muito interessante, verso 23, eu quero que enfatize isso. Então vou lhes dizer com a mesma clareza, nunca vos conheci. Então Jesus mesmo vai dizer para essas pessoas que estavam dentro da igreja que nunca os conheceu. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Se vocês olharem aqui, a palavra iniquidade, ela traduz uma palavra grega chamada anomia. A própria palavra iniquidade, ela significa o quê? Iniquidade, né? Ini é uma partícula que advém do latim, que significa não, contrário, que se opõe. E equidade é andar conforme as leis. Olha que louco. Iniquidade significa não andar conforme as leis ou as regras. Que regras são essas? Olha que legal aqui. Anomia. No grego, anomia, iniquidade, mal. Transgressão da lei, iniquidade. Veja que iniquidade e transgressão da lei é a mesma coisa, né? Então nós temos essas duas palavras aqui, iniquidade e transgressão da lei, que é a mesma coisa.
Mal já é um significado mais amplo. Eu discordo dessa tradução, dessa possibilidade de tradução aqui para anomia, porque ele é muito mais amplo. No caso aqui, se a gente for nos dicionários de grego, por exemplo, qualquer dicionário de grego que você for, por exemplo, se você for no Strong, vamos começar com esse Strong. Anomia, né? Anomia aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Anomia. Condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, porque transgride a lei, desprezo e violação da lei, iniquidade, maldade, sinônimos, ver de 58 e 79. Então veja que a própria palavra anomia aqui também é colocado como desprezo da lei, iniquidade, maldade. Espera aí. Jesus vai dizer o que naquele dia? Que não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que violam a lei, vós que desconhecem a lei, vós que, né? Deixa eu ver aqui, vós que se desviam, transgridem a lei, que não conhecem a lei, que desprezam a lei, né? É interessante, né? Por que nenhum pastor prega sobre isso? Por que o teu pastor da sua denominação não fala isso? Por que será, não? Será que ele também vai para o mesmo lugar? Será que Jesus vai ter que falar isso para ele naquele grande dia? Eu só estou avisando. Isso aqui são palavras de Jesus, Mateus capítulo 7, 21, 22 e 23. É a profecia para as pessoas que estão dentro da igreja e que dizem conhecer Jesus, mas desprezam sua lei. Então, já peguei o dicionário do Strong, já mostrei. Tem um outro dicionário, esse dicionário aqui, ele foi traduzido pela editora CPAD. É esse dicionário aqui, ó. É esse dicionário aqui, ó. Léxico do Edward Robson. É esse aqui, eu tô com o original em inglês, tá? Edward Robson, CPAD. Eu estou com ele, que é o original. E olha o que ele vai dizer aqui. Anomia. Ó, aqui, ó. Anomia. Vou até aumentar um pouquinho mais. Vamos aumentar um pouquinho mais. Olha aqui. Anomia. Né? Anomias. Aquele que vive sem lei. Aquele que viola a lei. Transgressor da lei. No Novo Testamento, fala especificamente da lei divina. É o que está em português. É o que está em português. Então, o próprio dicionário da CPAD, um dicionário de grego Eduardo Robson, traduzido pela CPAD, define isso. Lembrando que o mesmo tradutor, olha só, o mesmo tradutor do interlinear majoritário, o cara que fez o interlinear majoritário se chama Paulo Sérgio Gomes. É o mesmo que traduziu o léxico Eduardo Robson para CPAD. É o mesmo tradutor. Eu estou pegando o original em inglês aqui. Então veja aqui. O próprio Edward Robson, ele traz aqui que é violação da lei, transgressão. Especificamente no Novo Testamento, a lei divina. Que lei é essa divina? Você tem os 10 mandamentos, inclusive o sábado, que todos dizem que foi abolido, e algumas outras leis também, né? Mas tudo bem. Vamos pegar uma outra aqui, o Frederick Dunker. Frederick Dunker é um dos melhores dicionários para tradução, né? Então nós temos aqui anomia, aí vai mencionar vários aqui. Estado ou condição daquele que dispõe ou questiona a lei, sem lei, né? E aí nós temos essa questão aqui, deixa eu ver aqui mais significados. Então, aquele que vive sem lei, aquele que está indisposto com a lei, deixa eu ver aqui, transgressor da lei, né? Veja aqui, ó, transgressor da lei. Deixa eu ver outro significado aqui interessante. Vamos ver, anomia, Romanos, identificado como pecado, aquele que está sem lei, original sem lei na mente, despista a lei, está no domínio, aquele que caracterizando aquele que está no domínio de Satã, né? Aí, ó, aquele homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses 2:3, o anticristo. Então veja aqui, a anomia está relacionada com o anticristo, segundo o Frederick Dunker, né? Treino da anomia, mistério, aquele que vive o anticristo, não aparece em Gênesis apócrifo, papapá. Então nós temos aqui mais um dicionário que afirma, ó, esse aqui ele até pega a questão de que segundo Tessalonicenses, o homem da iniquidade, né, o homem da transgressão da lei, ele faz essa ligação aqui, os outros não fizeram. Um outro dicionário que eu gosto bastante também, que é o Henry Taylor. Olha aqui a palavra anomia. Vamos aumentar aqui. Anomia. Anomia, olha aqui. Anomia. Condição daquele que vive sem lei. Ou ignorante, né? Ou alguém que por causa da ignorância é isso.
ou por causa da violação dela. Contempla ou contente a violação da lei, iniquidade, né? Aí Mateus 23, 28, 23, Mateus, aqui era Mateus 23, 28, 24, 12, 2 Tessalonicenses 2, 3, compara a anomia com hamartia, né? Esse dicionário aqui ele é bem interessante, ó. Anomia, iniquidade, né? Anomos, aquele que está destituído de lei, né? Usada para gentios, né? Então, veja que se a gente pegar todos esses dicionários aqui, se você for pesquisar em qualquer dicionário, até em língua portuguesa, eles vão definir assim. Eu pergunto para você, o que os pastores andam ensinando? O que os pastores na sua igreja andam te ensinando? Ele te ensina que a lei foi abolida? É isso? Ele te ensina que a lei foi abolida? Saiba que se ele fala isso, de acordo com Mateus 7, verso 23, 21, 22 e 23, Jesus vai dizer aquilo. Não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, próxima vez que alguém disser para você que a lei foi abolida, mostre esse texto para ele, mostre esse vídeo para ele. Mostre. E assim, eu não estou nem pegando outros textos, eu estou pegando esse versículo específico. Eu poderia linkar com 2 Tessalonicenses, eu poderia linkar com Mateus capítulo 5, verso 17. Eu poderia pegar vários outros textos bíblicos no Novo Testamento, não estou nem pegando Antigo. Eu poderia pegar vários textos no Novo Testamento que fariam ou que demonstrariam que a lei não foi abolida. Paulo fala, a lei é santa, justa e boa, né? Então, é isso. Então, peço que compartilhe e deixe seu comentário. Complemente, melhor ainda. Comente aqui e complemente o que eu acabei de colocar aqui. Coloque um versículo bíblico que demonstra que a lei não foi abolida. Se você tiver algum texto que diz que a lei foi abolida, coloque aqui também e a gente continua nosso diálogo, nossa troca de ideia, beleza? Tamo junto no campo de batalha, fique com Deus. E lembrando que, caso queira falar comigo, meu telefone se encontra no Instagram, ou você pode fazer uma doação via Pix aqui pelo e-mail na descrição, lepirate_barra, ok? Um abraço, tamo junto.